Olá, estudantes da segunda série. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e a gente conversa sobre oratória, retórica, o uso da tecnologia na educação, algo tão presente nas nossas vidas, né? A internet, os aparelhos conectados, celulares, tablets, smart TV, tudo aquilo que a gente utiliza no nosso dia a dia e que nós podemos e devemos, com responsabilidade, usar também na educação, né? O conhecimento, a gente costuma dizer que ele está em nossas mãos, né? A gente pode fazer uma visita a museus europeus, como o do Louvre, né? Através de uma visita pela internet. Podemos fazer uma visita a uma caverna pré-histórica com escrituras, com desenhos pré-históricos na Argélia. Podemos consultar um livro que está na biblioteca da China, tudo isso através da tecnologia, dos aplicativos, da internet, né? E isso pode ser não, pessoal, isso é um grande aliado à educação, ao desenvolvimento da educação. Faço um convite para que a gente converse sobre isso, debata sobre isso e que a gente aprenda juntos. Vamos olhar aqui o objetivo da aula, fazer o bom uso das tecnologias a favor, né, da boa gestão do tempo e da rotina de estudos. Nós podemos usar a tecnologia, devemos usar a tecnologia como nosso aliado, não é mesmo? Olha só, pessoal, qual o impacto da tecnologia nas nossas vidas, né? Tudo parece estar a um clique, nós temos aplicativos, né, de mensagens, de transporte, para pedir alimentação, né? Enfim, a gente tem aí os aplicativos que vêm para colaborar, para auxiliar na nossa vida, né? Qual é a quantidade de apps, de aplicativos que nós utilizamos durante o dia? Às vezes abro meu celular, tem lá, né, uma infinidade de aplicativos, editor de foto, de vídeo, programas, né, de reprodução de vídeo, aplicativo de banco, aplicativo de passagem aérea, então uma série de aplicativos, né? E a tecnologia, pessoal, ela sempre esteve presente na vida do homem. Não é porque nós vivemos em um período, né, de internet, de tecnologia, que ela é algo exclusivo do homem de hoje, do homem contemporâneo, né? A saga humana no desenvolvimento da tecnologia é constante, desde quando o homem aprende a afiar os seus instrumentos lá na idade da pedra polida, a fazer o cobre, a fazer o metal, as ligas de metal, a passar por esse processo. E quando a gente pensa na educação, né? Vamos pensar sobre a tecnologia e educação, pessoal. Olha só, tecnologia, ela é um produto da ciência e da engenharia e envolve um conjunto de instrumentos e métodos e técnicas que visam a resolução de um problema. É uma aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas da pesquisa. Isso é tecnologia, né? Veja o quanto a medicina ela progrediu na questão da tecnologia, né? Da utilização, né? Deixando aí os diagnósticos, os exames cada vez mais precisos. Então a tecnologia está no nosso dia a dia, né? Deixa eu ler para vocês uma cena do filme que trabalha com tecnologia, com questão de ética, com as relações, que é o filme WALL-E, né? E ele traz aí os dois robôs fazendo as interações. Pessoal, quando a gente pensa que a tecnologia do nosso dia a dia, que é algo de agora, né, tecnologia na educação, traga essa imagem aqui, ó. Você já usou um ábaco? Olha só, a tecnologia sempre esteve presente na educação, pessoal. É só lembrar dessas ferramentas, como o ábaco, criado há mais de 5.000 anos e até hoje é utilizado para ensinar matemática às crianças, né? Olha aqui, então eu, por exemplo, conheci e utilizei um ábaco, né? Um instrumento com mais de 5.000 anos e que é uma tecnologia na educação. E olha só, pessoal, a era audiovisual, que é essa que a gente viu, que a gente está vivendo, ela refinou, ela modernizou os recursos disponíveis, não é mesmo?
a internet, a gravação, né, a transmissão desses arquivos. Ela está em constante evolução, não é algo parado, não é algo estático, né? Quando a pandemia da Covid-19 afetou as nossas relações na escola, a tecnologia foi responsável para que a gente continuasse a ensinar os nossos alunos continuassem a aprender e que a gente pudesse dar, né, continuidade aí à escola, à educação em um momento de pandemia. Então ela está em constante evolução, desenvolvimento e aplicação no uso de sala de aula. E aí a gente passa a ter as metodologias ativas. A centralidade nas metodologias ativas não é o professor, né? O professor ele deixa de ser um simples transmissor de conhecimento, passa a ser um agente de mediação no processo de aprendizagem e o protagonista se torna os alunos, né? Que vão atrás da tecnologia, pesquisam, trazem as suas dúvidas, debatem e constroem a partir, né, de uma interdisciplinariedade o seu conhecimento, a aplicação dos conceitos na sua vida prática, né? Nós vamos começar ali com recursos como retroprojetores, mimeógrafos, né? E a gente vai desenvolver esses recursos, as Smart TVs, as transmissões online que acontecem nas nossas aulas. Tudo isso é a tecnologia na educação. E aqui uma atividade. Como a tecnologia de informação pode ser utilizada na educação de forma positiva? Responda a atividade e a gente faz a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Como a tecnologia de informação pode ser utilizada na educação de forma positiva, né? Olha aqui a resposta que eu trago para vocês, né? Vamos lá dar uma olhadinha. O uso da tecnologia como ferramenta de ensino
traz diversas possibilidades para os professores e a educação de uma forma geral, facilitando o aprendizado, aumentando o interesse por parte dos alunos. Quando falamos de inovação no ensino, focamos na convergência entre o conteúdo e os novos meios de interação, os meios digitais, os meios de pesquisa, não é? E olha só, pessoal, está cada vez mais comum a percepção de que o uso de recursos tecnológicos melhora a qualidade do ensino-aprendizagem, uma vez que eles sejam utilizados de forma correta e com uma proposta positiva, né? Então, por exemplo, o uso do celular em sala de aula, ele só deve ser feito com a autorização do seu professor, da sua professora, em atividades pedagógicas, né? Senão ele acaba distraindo, né? Ele acaba criando outras interações que não necessárias. É comum, às vezes eu estou dando aula e quero buscar uma informação ali, uma data, alguma questão, de usar o celular, mas isso não pode ser frequente na nossa sala de aula, né? A utilização o tempo todo do celular. Uma vez que a utilização de uma proposta positiva amplia a possibilidade de aquisição de conhecimento e torna a escola e o professor mais próxima da realidade dos alunos. Então isso acaba nos aproximando, né? O uso dessas tecnologias, a pesquisa, né? O real time na hora de procurar a informação. Na atualidade, os estudantes, né? Vocês estudantes, podem contar com fácil acesso a conteúdo de aulas, né? Por meio do computador, do celular, do tablet. E ainda contam com a presença do educador. Ficou com dúvida? Você vai ter a presença do professor, mas né, você está em casa, está pesquisando, você pode procurar uma videoaula, pode entender um pouco mais sobre o assunto. As plataformas na nuvem, os nossos drives, né? E o compartilhamento de materiais à distância. Tecnologia e educação caminham juntas, né? Mas nunca estiveram tão conectadas como estão nos dias de hoje. E aqui essa produtividade, não é? Não é nenhum segredo que a tecnologia é parte fundamental do dia a dia, inclusive nos estudos, né? Além disso, é praticamente impossível que conseguimos produzir algumas tarefas sem o auxílio da tecnologia. Simultaneamente, nós precisamos entender quais pontos a tecnologia aumenta, né, influencia a nossa produtividade e a retenção do nosso conteúdo, né, do de fato aprender. E eu trago aqui para vocês essa imagem, né, essa notícia, olha só. Paraná registra a melhor evolução na educação estadual em todo o Brasil. A pandemia nos impôs muitos desafios, né? E o Paraná, numa resposta rápida ao momento de pandemia, possibilitou aí novas estratégias de ensino, criando o Aula Paraná, o Google Meet, utilizando plataformas, né? Então a rede pública paranaense adotou um modelo de ensino híbrido remoto que se tornou referência para todo o Brasil. Isso é motivo de orgulho para toda a sociedade paranaense, principalmente para nós, professores da rede pública do estado do Paraná. E aqui eu trago uma atividade para a gente pensar, não é? Durante a pandemia da Covid-19, como a tecnologia foi utilizada como ferramenta para a continuidade da educação. Responda a atividade e a gente faz a correção juntos.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Durante a pandemia da Covid-19, como a tecnologia foi utilizada como ferramenta para a continuidade da educação. Vamos lá, pessoal, olha só, né? Devido à tecnologia, a educação continuou a ser oferecida nas escolas do Paraná através, né, de plataformas como essa que nós estamos utilizando agora, a Aula Paraná, fazendo a gravação das nossas aulas, disponibilizando a toda a rede de ensino público do estado do Paraná. Pessoal, tecnologia na educação. Apesar da tecnologia na educação ser uma forma de modernizar a sala de aula, esses recursos tecnológicos, é preciso ter em mente que ela não vai resolver todos os problemas dos métodos tradicionais, né? Ter, né, várias ferramentas tecnológicas, tablet, acesso à internet, mapas interativos, ela não vai resolver todos os problemas se a gente não souber utilizar de forma positiva, adequada, responsável. Ainda é preciso mesclar o mundo real com o mundo virtual. É muito interessante a gente fazer uma visita virtual ao museu, mas nós temos espaços de visitação próximos às nossas escolas que a gente também pode fazer uma visitação in loco, aprender, trabalhar os conceitos em sala de aula, não é mesmo? Então, olha só, outro fator que há de se ter em mente é que o professor ele é o mediador desse processo de aprendizagem e ele se faz presente na sala de aula, né? O propósito de utilizar novas ferramentas não é substituir o professor, mas é potencializar, né, e facilitar o seu trabalho. Então, muitas vezes, como eu comecei a dar aula alguns anos atrás, queria mostrar as pirâmides do Egito para os meus alunos. Talvez era possível só com livro didático. Agora, com a tecnologia, posso abrir o Google Earth, posso abrir outros aplicativos e a gente vai lá e vê as pirâmides, faz um passeio virtual. Então, o professor continua tendo esse papel de mediador dentro da sala de aula, né? E a tecnologia da educação, ela pode contar com recursos de lousas digitais, tablets, notebooks, né? De acordo com a metodologia de ensino. Outro recurso interessante é o ambiente virtual de aprendizagem, chamada AVA, né? Com os fóruns de dúvidas, né? Os alunos interagem com o professor, mandam as mensagens, né? Isso significa um modo, né, de ensino mais atrativo, né? Essa relação que vai se estabelecendo e as plataformas, né, que a gente usa. Eu tenho certeza que você conhece essas plataformas, não é? O Google Meet, que foi muito utilizado durante o período da pandemia nas escolas públicas do estado do Paraná, o Matific, o WordWall, né? Eu fazia muitos jogos com os meus alunos pelo WordWall, o Kahoot, né? Que é uma metodologia ativa, né? A gente consegue jogar, brincar, aprender juntos e utilizar a tecnologia na educação de forma positiva, né? E aqui a gente tem uma atividade, pessoal, olha só, as ferramentas de tecnologia aliadas à educação podem substituir totalmente a sala de aula e o papel do professor? Comente a sua resposta e a gente já corrige essa atividade juntos.
Pessoal, vamos corrigir? Então ali, né? As ferramentas de tecnologia aliadas à educação podem substituir totalmente a sala de aula e o papel do professor? Tenho certeza que a sua resposta foi não, né? Por mais importante, por mais necessárias que essas ferramentas sejam utilizadas na educação, ela não substitui a priori, neste momento, o ensino presencial na educação básica, as relações que se estabelece, a cultura escolar, não é mesmo? E o papel do professor, que deve atuar como mediador de um processo de aprendizagem do aluno, né? Gente, quanta coisa na aula de hoje podemos refletir e aprender sobre o uso da tecnologia na educação, a importância de reconhecer os limites das ferramentas, né? A atuação dessas ferramentas em sala de aula, o que ela favorece quando bem utilizadas em sala de aula, uma aprendizagem ativa com o aluno sendo protagonista da sala de aula, sendo protagonista da sua história. Aqui estão as nossas referências de aula e eu agradeço a tua participação, agradeço a tua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.